Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Bits, o podcast do professor e da professora antenados na tecnologia. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e abrir o portal do conhecimento. Então eu te convido, gire a sua chave que vamos juntos entrar no Portal de Bits. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. E para falar um pouco sobre filosofia, tecnologias digitais e educação, o nosso convidado de hoje é o professor Felipe Miranda. Eu vou ler, como sempre, eu pego a minha colinha para ler um pouco sobre a formação do nosso convidado. O professor Felipe Miranda, ele é graduado em licenciatura em filosofia pela PUC do Paraná. Atualmente está cursando mestrado em Educação e também licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso. O mestrado também dele é pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ele está cursando especialização em Ética pela PUC-PR e possui interesse nas seguintes áreas: Ética, Filosofia da Educação, Cultura Digital, Tecnologia e Comunicação da Informação e Inteligência Artificial. Com vocês, o professor Felipe Miranda. Professor, muito obrigada por estar aqui. Uma alegria enorme ter você conosco para partilhar um pouquinho sobre o seu conhecimento, né? E tudo que você faz e sabe. Eu que agradeço o convite, Michele. Para mim é um prazer estar aqui e espero que a nossa tarde seja bastante agradável e com bastante proveito aí para os nossos ouvintes, né? Nesse grande espetáculo que vai ser essa nossa reuniãozinha aqui com muitos assuntos interessantes. Eu acho que vai ser mesmo e promete, porque a gente já conversa bastante, né, sobre filosofia, as questões éticas que envolvem, por exemplo, a inteligência artificial e a educação. Mas eu quero saber se você trouxe a sua chave, porque assim, a gente tem um quadro, que é um quadro inicial do nosso podcast, em que o convidado traz a chave e essa chave vai marcar a presença dele aqui no podcast. Ao mesmo tempo que a gente tem a logomarca, eu sempre utilizo a chave, né? Porque a chave tudo abre, ela desbloqueia e abre um portal de descoberta, de conhecimento. Então a pergunta que não quer calar: você, professor, trouxe a chave? Trouxe a chave, né? Que é uma chave, inclusive, que fala muito sobre mim. É uma chave tecnológica, né? Então a gente já começa, né, trazendo esses resquícios aí desse nosso debate sobre a tecnologia. E é uma chave que representa coisas pessoais minhas, que ao longo do podcast aí a gente vai falar um pouco mais. Mas deixa o pessoal na curiosidade por enquanto. Muito bom. Então vamos lá, a hora da entrega da chave. Pois bem, Michele, essa é a minha chave Pix. Essa é a minha chave Pix. Ela fala muito sobre bom. mim. Porque É uma chave, gente! Desbloqueia muita coisa! Desbloqueia a vida financeira, por aí. E ela é uma chave Pix que ela tá abordada, né? Ela tá aqui customizada, né? Estilizada em um porta-copos, né? E nesse porta-copos também temos um ETzinho, que diz muito sobre mim também, né? Afinal de contas, esse é um dos nomes que me conhecem por aí, né? Dizem que eu não sou desse planeta. Então, até o final desse podcast, vamos descobrir se isso é verdade ou não. E é bom, né, ter trazido a minha chave Pix aqui, porque, afinal de contas, como esse é um podcast muito bem frequentado por pessoas de extrema... Convidados especiais. Especialíssimos, né? Então, quem sabe um deles, né, se sentir confortável, né, os próximos participantes, quiser ajudar um velho filósofo, né, que passa aí por algumas dificuldades, então já tem a chave Pix dele aqui, o contato aqui também, né? Manda lá um realzinho dizendo: e aí, vamos trocar uma ideia, que a gente com certeza pode fazer grandes projetos futuros. E o Pix possibilita enviar uma descrição, né? E é uma forma também de ter uma conversa com você. Eu quero pegar a chave Pix antes de colocar no nosso compartimento, que o normal é nós pegarmos, né, o padrão, e colocar no nosso compartimento. Eu vou pegar a chave dele e vou colocar aqui para uma melhor visualização, para que as pessoas possam direcionar a câmera do seu celular. A sua câmera
É a 2, né? Então, peraí. Sua câmera é a 2. Olha aqui. Vamos tirar o brilho. Aqui, tirei o brilho. É só dar um print. E aqui tá. Agora deixa eu mostrar o ETzinho. Olha o ETzinho aqui. Nós vamos primeiro colocar aqui. Eu vou devolver para você. Muito bem. E você vai colocar aqui, marcando assim a sua presença com a sua chave, que desbloqueia muita coisa. Muito bem, esse é um momento especial. Fico muito feliz de estar aqui. E mais do que a chave Pix, eu quero depositar aqui muita energia boa, muita alegria, muito conhecimento e muitas oportunidades para esse lindo projeto que está nascendo, que é esse podcast da minha amiga Michele e do Gustavo. Emocionei, gente. Eu fico muito emocionada. Eu sou uma pessoa sensível. Muito obrigada. Mas me falar em ETzinho, por que você é carinhosamente conhecido como asteroide? Conta pra gente. Pois é, esse é um dos vários processos da minha vida, né, que são, digamos assim, interessantes para não dizer trágicos, né? O asteroide surgiu, como quase tudo na minha vida nos últimos anos, em um ambiente escolar. Então, o asteroide, ele é fruto de um processo de bullying, né? Então, no ensino fundamental, né? Saindo ali do ensino fundamental, ainda existia a oitava série. Então, saindo ali da oitava série, eu sempre fui uma criança muito magra, né? Era uma criança que sempre sentava no fundo, não tinha tantos amigos. E isso foi prato cheio, né, para o processo de bullying que acontece nas escolas, que infelizmente, né, é uma coisa que prejudica muitas crianças todos os anos e que graças, né, ao bom senso dos nossos políticos hoje é crime, né? Então, hoje a prática do bullying, do cyberbullying são processos criminosos, né? Então, a gente tem como se defender, de certa forma, com uma maior proteção. Mas naquele período, né, nos anos 2010, 11, 12, não lembro exatamente, isso não era tão possível. E aí surgiram várias tentativas, né, de me dar um apelido. E a única coisa que eu fiz foi fazer o que se faz em uma escola, né, que é perguntar, né? Então, o asteroide surgiu porque eu tinha juntado duas informações que eu tinha visto na televisão. A primeira é que tinham descoberto resquícios de água congelada na Lua. E a segunda é que a minha professora tinha dito que o estado de São Paulo sofria uma crise hídrica naquele momento da história. E aí eu perguntei para ela se não era possível, então, pegar a água da Lua e trazer para São Paulo e resolver o problema de crise hídrica, né? Imagine uma criança tentando resolver os problemas do mundo dentro de uma escola, que deveria ser super normal, né? Mas, infelizmente, isso foi prato cheio para que surgisse, né, esse processo de bullying. Então, tentaram ET, extraterrestre, por isso que tem um ETzinho aí atrás da chave Pix, né? Entendi. E aí, o que acabou ficando mesmo é o asteroide. Eu não quero mais te chamar de asteroide. Eu não sabia que tinha essa origem, né? Mas você vê que, por exemplo, o bullying, no seu caso, nesse exemplo que você está dando, vem de uma criatividade muito grande. Isso que você falou é uma tentativa de resolver um problema e muito culto, muito erudito e criativo, que você é extremamente criativo. E em falar em criatividade, o professor Felipe, ele que cria todas os melhores nomes possíveis. E aí você criou o Geleia, né? Fala pra gente, de onde veio o nome Geleia? O que é Geleia? O que você espera do Geleia? Mas o nome é incrível, é de uma criatividade enorme. O Geleia, ele é um grupo de estudos livres, né, porque ainda não possui nenhuma vinculação oficial na CNPq, né, em nenhuma instituição de ensino superior, mas ela é um grupo de estudos livres em que eu e você, que é minha eterna amiga e parceira nessa empreitada, tivemos aí a honra, né, e a oportunidade de desenvolver esse trabalho junto com outros colegas estudiosos da área da educação, da área da tecnologia,
e da área de inteligência artificial. Então, o GELE é um grupo de estudos livres sobre educação e inteligência artificial, onde a gente tenta, né, acompanhar as novidades em relação à inteligência artificial, as implicações dela para a educação, as consequências disso para o futuro da educação, de uma maneira descontraída, de uma maneira também séria, né, e também acadêmica. E o Geleia surgiu da tentativa de organizar as letrinhas, né, as iniciais, de uma maneira que fosse cativante, né, porque afinal de contas a gente vê tantos grupos de pesquisa por aí, né, com siglas interessantes. E aí eu falei assim, não é justo que a gente também não tenha uma sigla chamativa, né? E aí de Bem tanto chamativa. pensar, a gente acabou caindo, né, ali no Geleia, que é a junção das letras, né, iniciais de grupo de estudos livres sobre educação e inteligência artificial, né? Que E aí dá uma sigla geleia. Geleia, né? Perfeito. E é uma coisa que, digamos assim, é saborosa, né? Porque para um educador falar de educação é sempre saboroso, né? Mas tentar de alguma maneira enfrentar os desafios, né, que a educação traz para ele é com certeza também muito saboroso, e é nessa tentativa aí de ter esse sabor adocicado, né, dessas aventuras ou desaventuras que a gente não sabe ainda, né? Em E também uma relação à IA. mistura de ingredientes, né? Acaba misturando e pessoas de áreas diversas, universidades diversas, países diversos, vai formar uma geleia, que é essa Sim. mistura. É lindo mesmo de se ver. E esse trabalho que você faz, eu vejo que você faz com paixão, com emoção, com vontade mesmo de levar o conhecimento às pessoas e democratizar o conhecimento, porque é livre, né? Então não tá uma coisa engessada dentro de uma universidade. Sim. Então, assim, dizer que você tá muito de parabéns, né? Vamos mandar um beijo, um abraço pra galera do Geleia. Todo mundo acompanhando a gente aqui. Queremos né? vocês aqui, hein? Sim, com certeza. Isso Tem aí. muita gente boa lá, né? Todo mundo. E até quem só observa tem muito a contribuir também, porque Sim. volta e meia eles compartilham um artigo, um livro, uma matéria, né? E aí eu quero saber assim, você como filósofo, né? Filósofo de formação, e que usa também muitas tecnologias digitais em sala de aula, né? Como é que é essa mistura? Você acha que a filosofia tem ajudado suas práticas pedagógicas com o uso de tecnologia? Eu vejo assim que talvez você traga mais sentido. Por exemplo, você não vai na corrente da hegemonia de que está na moda, tem que usar. Você está sempre refletindo os sentidos daquela tecnologia. Então, como é que é essa mistura? Fala pra gente assim, da filosofia com as tecnologias digitais, como é essa junção, essa combinação? Eu sou um pouco suspeito, né, para falar da filosofia, porque a filosofia salvou a minha vida, né? Ah, eu quero saber um pouco mais. Se eu não fosse filósofo, talvez eu não fosse nada, né? O que é quase a mesma coisa, né? Ser nada e ser filósofo é muito parecido. Mas a filosofia, ela transformou a minha vida porque tudo que eu faço, né, e que eu fiz depois da minha formação, passa às bordas, digamos assim, ou então passa no centro das discussões filosóficas. E a tecnologia não seria diferente. Hoje, o meu principal desafio é fazer com que a minha prática docente e também o conteúdo, né, em relação às tecnologias que eu trago para dentro de sala de aula seja pautado em dois princípios, né, que é a ética e a criticidade, né? Então, esses dois princípios, eles tentam ser a base de todas as minhas ações dentro da filosofia e da tecnologia. O que acontece é que, infelizmente, né, na grande maioria das vezes, o Estado, né, em si, a escola, né, não tem, digamos assim, o melhor ambiente para que a gente possa trabalhar esses princípios. Então, a gente sempre tem um desafio, né, é um cabo de guerra, né? De um lado, a gente tem uma prática, né, dos nossos estudantes, dos nossos colegas professores, que tem as suas especificidades, as suas características, e do outro, enquanto professor de filosofia, especialista em ética, eu tenho um compromisso com a minha formação
e com a minha prática docente dentro de sala de aula, de tentar resguardar alguns princípios. Mas eu busco sempre ser disruptivo, né? Então, sempre sou o cara que traz o projetor, né? Que trabalha uma questão mais artística, que trabalha com as pesquisas mesmo, né? Na internet e as práticas dentro do meio digital para a educação, né? Voltados para a educação. Tanto que, por exemplo, eu brinco menos, né, ou eu utilizo menos jogos educacionais, jogos eletrônicos educacionais. Prefiro ir por outras áreas mais periféricas, digamos assim, que a corrente majoritária dos educadores às vezes não conhece ou não percebe ou não é habituado a utilizar. Então, E os estudantes adoram, né, as eles suas gostam aulas. bastante porque é a linguagem deles hoje, né? É. Infelizmente, o professor que ele negligencia as práticas da cultura digital, ele é um professor fadado a, assim, ser pouco considerado pelos alunos, assim, a não ser que ele encontre uma alternativa de contornar essa situação. Mas caso ele seja um professor que se negue ou que repreenda os alunos na sua prática da cultura digital, infelizmente ele é um professor que vai ter dificuldades aí para atuar no campo educacional nos próximos anos. E quando você falou que utiliza, né, da linguagem do estudante, você pode falar assim, algum aplicativo que você já usou? Eu soube que você fez, foi até bem aclamado, um podcast com eles, ou era alguma coisa sobre a criação de músicas também, né? Falando a linguagem deles e usando a tecnologia ali, mediando, não como um fim, porque a gente não pode usar ele realmente como algo tecnocêntrico, mas assim, para apoiar e falar a língua deles, né? Engajar mais esses estudantes. Fala alguma coisa, assim, algo sobre aplicativos, para que os professores interessados em utilizar a tecnologia em suas salas de aulas possam se apropriar disso. Alguns anos atrás eu brincava, né, que o YouTube, ele hoje, ou pelo menos naquela época, era a escola universal, né? A escola que está em todos os lugares e a todo tempo. Verdade. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive com o YouTube, educacional, digamos assim, foi tentar fazer um objeto, que é um objeto que não se encontra por aí, em qualquer lugar, mas que envolvia processos químicos e processos de engenharia mesmo, né? De saber amarrar ali, pregar e tal, descolar. E eu aprendi isso no YouTube, né? Eu aprendi tanto a parte da engenharia, ou seja, de como fazer o objeto, como todas as questões químicas que envolviam esse objeto e do porquê ele funcionava daquela maneira. Então ali eu vi que o YouTube é uma escola, né? E hoje em dia o TikTok, né, tá pegando um pouco esse lugar do YouTube, né? A diferença do TikTok é que o conteúdo ele é mais fracionado, ele é um conteúdo em pílulas muito menores, né, de segundos, de minutos, quando é muito, né? Já o YouTube tem a possibilidade de colocar, né, podcasts hoje nós temos de 8, 10 horas consecutivas, né? Então é um outro tipo de formato, mas a essência é a mesma, né? É você ter condições de, dentro da imensidão de informações que tem no YouTube, ou no TikTok, ou nas redes sociais em si, encontrar ali aquilo que você quer aprender. Então, isso é uma das coisas que eu sempre ensino para os meus alunos e que eu sempre estou antenado. Então, às vezes, tem, por exemplo, um assunto muito polêmico que está acontecendo nas redes sociais, ou no TikTok, por exemplo, e eu sei que, de alguma maneira, eu posso aproveitar isso para trabalhar algum conceito de filosofia, então eu não vou negligenciar, né, Porque que isso tá acontecendo. atravessou eles, né? Tudo que Atravessou. nos atravessa, a gente precisa debater. Exatamente, né? Então eu tenho essa cuidado, né, de tentar sempre saber o que eles estão sabendo ou aquilo que eles estão procurando saber. Porque às vezes o aluno ele quer saber uma coisa, mas ele não sabe onde procurar.
Verdade. E a criação de música, se você criou com eles, ritmando com inteligência artificial? Isso. Eu tô louca para entrar na inteligência artificial aqui com a gente. Hoje eu tenho uma oportunidade, né, de trabalhar em uma escola de tempo integral e lá nós temos uma grade curricular que possibilita que eu tenha disciplinas diferentes do que as de base, né, que são disciplinas como se fossem optativas. E aí eu trabalho nas duas disciplinas que eu tenho, nas três, na verdade. No meu trabalho, os sentidos, né? Então, os sentidos, eles são aflorados, e aí eu foco na música, porque é um dos sentidos que eu mais tenho aflorado. E nas outras duas turmas, eu trabalho com inteligência artificial voltada para o mercado de trabalho, e na outra, as implicações éticas da inteligência artificial. E nisso, né, então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns aplicativos de inteligência artificial, né? E um deles é o Suno, né, que muitas pessoas conhecem já, que você pode, através de um prompt, né, através de alguns comandos, criar uma música, né? Muito bom. Então, nessa disciplina onde eu trabalho música com eles, a gente primeiro fez uma curadoria, né, para despertar um instinto, né, despertar a sensibilidade musical, e depois viu como que os processos futuros da produção musical podem acontecer através da inteligência artificial. Então hoje, você que está em casa, né, você pode pedir rapidão ali para o ChatGPT criar um poema, né, de 3 estrofes ali, 4 estrofes, com rimas simples, né, que são aquelas que terminam casadinha, né, ou ou a, e depois jogar no Suno essa letra, escolher um estilo e ele vai te dar uma música 100% feita ali por inteligência artificial. E eu posso criar, compor e ir direto para o Suno sem passar pelo ChatGPT? Pode, para quem já é artista, né? Não, eu não sou artista não, mas é legal a gente ver a nossa criação, não é? Exatamente. Pelo Suno. E aí você falou que tem aflorado a parte musical. Eu quero entender um pouquinho mais. Você gosta de cantar? Você toca algum instrumento? Ou é só um apreciador das músicas? Conta pra gente. Eu sou um músico robista, né? Lobista? Robista. De hobby, né? Ah, tá, então, que legal. A música é um hobby pra mim, assim, eu adoro música, né, na verdade. Inclusive, deixa eu ver aqui se tem algumas tatuagens. Pois é, de música não, mas... Então ficou a deixa, tem que fazer uma tatuagem de música. De música. É porque, né, enfim, o Pix tá aí exatamente pra vocês ajudarem nesse até fazer uma objetivo. nova tatuagem. E você toca algum instrumento? Sim, eu aprendi primeiro violão, né? Fiz um curso ali de violão, pouco tempo. Mas depois de um pouco mais velho, eu percebi que o violão não era pra mim, porque exige muita técnica, né? Então eu sou um pouco preguiçoso às vezes, então eu precisava de um instrumento que fosse menos exigente, assim, né? E aí eu entrei na percussão, né, que é basicamente fazer batuque, né, tudo que faz som, se você colocar ali um pouco de técnica, um tempo diferente, uma batida diferente, você consegue tirar som disso e consegue tirar música disso, né. E depois que eu descobri isso, nossa, foi só alegria, porque hoje em dia eu bato nas caixas, eu bato nos copos, por aí e vai, né. Então, me satisfaço musicalmente com um pedaço de papelão, às vezes. E pandeiro? Pandeiro é um instrumento que eu já tentei algumas vezes, né? Mas digamos que eu não sou muito bom, ainda tem muito a aprender, né? Mas estamos por aí, né? Olha só. Temos um pandeiro aqui. Que beleza, hein? E aí, gente, o desafio. E o desafio? E o qualquer desafio? Toque pra gente, qualquer batuquinho eu tô aceitando. Vamos ver então. Esse aqui é chique, hein? Olha só. Vou vir aqui mais longe. Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, fazer a lavagem do Bonfim. Lindo, já peguei a música.
Saltei da rampa do cortejo e segui a direção da Igreja da Conceição. Aí foi que eu sambei, compadre. E aí ele já pegou minha voz no alto. O cara é bom! Professor, ele é quase uma inteligência artificial. Eu vou passar a chamar o professor Felipe de inteligência artificial. E agora, toca tudo, canta também, maravilhoso. Um prazer enorme ter você aqui alegrando o nosso podcast. Agora, a pergunta que não quer calar, assim, porque são tantas definições de inteligência artificial. O que é inteligência artificial e se ela é inteligente ou não? Né? Porque eu vejo assim, do ponto de vista orgânico de corpo, obviamente ela não é, porque ela não tem corpo, não tem coração, não tem sistema, né? Não tem sistema no sentido orgânico, né? Mas do ponto de vista assim, de um processamento ágil, ela processa 1000 vezes, infinitas vezes mais do que eu. Decora processos, automatiza muito mais do que eu. Então, se a gente comparar nisso, ela tem uma inteligência? Essa é uma pergunta extremamente difícil, quem É souber difícil. responder. Inclusive, é motivo de briga, né? Olha, como eu ia dizendo, quem souber essa resposta pode ganhar o prêmio Nobel da próxima década, mas posso dar 2 vertentes de resposta. Uma como filósofo e a outra como entusiasta da inteligência artificial. Como filósofo, eu não posso dizer que ela é inteligente, né? Porque se a gente olha para um aspecto de ontologia, ou seja, aquilo que eu sou, né? E de epistemologia, ou seja, aquilo que eu posso conhecer, então a inteligência artificial ela ainda não chegou no estado que ela é consciente, né? Ou seja, que ela sabe que é um artefato tecnológico, ela não tem consciência do que é, e as coisas que ela conhece são coisas que nós já conhecemos. Então, ela não produz epistemologia ainda, né? Pode ser que nos próximos anos ela possa converter esses processos e produzir esse tipo de noção que hoje ela não consegue. Mas, como entusiasta da inteligência artificial, eu tenho que concordar que ela automatiza muitos processos. Com certeza, se colocar uma prova de matemática para eu ou ela fazer, ela vai responder bem rapidinho, né? Sim. Com todos os cálculos. Inclusive, assim, em várias áreas do conhecimento, a IA, ela vai superar, digamos assim, o trabalho humano. E o que nos faz humano? Né? Essa possibilidade de se adaptar ao novo e contornar esses processos que podem ser ou perigosos ou muito complicados para nós, a IA consegue fazer isso, né? Até que ponto ela faz? Né? Até que ponto ela consegue? E outra coisa também que poderia ser levada em consideração é a autonomia, né? Nós, enquanto humanos, temos uma noção de autonomia que a IA não tem. Porque tudo que ela vai desenvolver está, né, quantificado ou está pré-estabelecido nos bits, né, no seu DNA, que é, enfim, através de um código de programação. Então, fica complicado também a relação de autonomia nesse sentido. Mas, com certeza, né, ela vai otimizar e vai melhorar o trabalho humano em muitas áreas, talvez todas. E os humanos que souberem lidar com isso e se adaptarem a essa nova perspectiva são aqueles que vão conseguir dar continuidade nos seus trabalhos. Aqueles que não conseguirem, infelizmente, né, vão ter dificuldades aí para enfrentar o mundo no futuro. E aqueles que se adaptarem vão trabalhar mais ainda, produzir mais ainda com o uso da IA? Ou a gente vai utilizar, o que é que você acha, né? Utilizar a inteligência artificial para otimizar nosso tempo, então a gente agiliza o nosso serviço mais rápido para cuidar mais da gente e voltar para o campo, curtir mais a natureza, fazer um yoga, uma atividade física.
ou não ter tanto burnout, que é né, um problema grave, principalmente na área do professorado. Então, assim, você acha que a gente pode se apropriar dela para otimizar nosso tempo e cuidar mais da gente? Ou a gente vai trabalhar mais ainda? Fala pra gente, para os professores poderem entender um pouco mais, né, desse novo fenômeno. Que não é novo, Que não é novo, mas exatamente. tem se democratizado mais agora. E assustado, deixado a comunidade escolar de cabelo em pé mesmo. Sim. Olha, eu gostaria que a notícia fosse boa, né? Mas infelizmente nós vivemos em um sistema que é capitalista. E no sistema capitalista não existe espaço para a qualidade de vida, né? Então, Só tem para a sociedade do cansaço. só para a sociedade do cansaço e para a hiperprodutividade, né? Então, a tendência, se nós enquanto humanos não fizermos nada, é fazer funções mais rápido e, portanto, fazer mais funções ao mesmo tempo, né? E isso aumentar a nossa produtividade e, consequentemente, aumentar o lucro para aqueles que pensam em lucro. Ela tem o potencial de reverter isso? Tem. Eu, digamos assim, no YouTube, né, aprendi com um senhor que é um velho hippie, Cláudio Prado. Depois vocês pesquisem aí Delírios Utópicos do Cláudio Prado, que há uns 5, 6 anos atrás ele falava sobre impressoras 3D, né? Ele dizia que tanto a tecnologia, né, a internet, que era um sonho hippie, né, um sonho da comunicação instantânea com o mundo todo e um mundo onde a gente não tivesse algumas amarras que traz o Estado ou que traz o próprio capitalismo. E a internet, no seu princípio, ela tentou ser isso, né? Mas hoje, com as big techs, a gente vê um recuo dessa liberdade e dessa possibilidade de comunicação entre as pessoas, né? E a nossa privacidade E a nossa está privacidade. bastante invadida, né? E Invadida, compartilhada o tempo inteiro. Sim. E aí ele falava sobre impressoras 3D, ele falava que isso seria um golpe no capitalismo, né? Porque ao invés de você comprar lá a tampa da panela que quebrou, né? O pegador ali da panela, você vai lá e imprime um na sua impressora 3D, né? Rapidão. E você não precisa ficar nessa loucura do consumismo, de, não, saiu esse negócio, agora tem que comprar. Não, mas lascou aqui o canto da mesa, eu tenho que ir lá comprar outra mesa. Não, você vai lá e em casa mesmo, com a tecnologia, você consegue subverter esse sentido do consumismo. E hoje em dia, né, as impressoras 3D estão se popularizando, estão se tornando mais baratas e um pouco disso vai começar a acontecer. Só que, né, nós que estudamos ciências sociais sabemos que o capitalismo ele subverte tudo que existe em prol do lucro, né? Então, e também quando a gente olha para as big techs, né, que a gente não tem um produto específico, né, e a Shoshana Zuboff já falou, né, se o serviço que você vai estar utilizando não te dá um produto, é porque você é o produto desse serviço, né? Então, tem todas essas questões que, infelizmente, elas só podem ser vencidas se o capitalismo for vencido. Até lá, nós temos que cultivar, né, a esperança e algumas estratégias de subversão mesmo e de possibilidades, né, de contornar essa situação. É fácil? Não é fácil, né? Mas nós, enquanto professores, principalmente, E todo professor um ativista político. Um ativista né? político, né, em prol da democratização mesmo, tanto das tecnologias, quanto do conhecimento, quanto da possibilidade de uma vida saudável sem ter tanto, assim, né? Sem produzir sem o consumismo, tanto o consumismo, e a produção exacerbada. E quando você falou sobre quebrou a ponta da mesa e aí a impressora 3D vai fazer ou qualquer outro artefato. Também antigamente tinha um artesão, né? E até hoje tem um marceneiro. Sim. Você acha, então, que a inteligência... E retomando também a questão do capitalismo e a inteligência artificial, você acha que o marceneiro vai sumir, assim como o carteiro você já não vê tanto?
assim como o datilógrafo não existe mais, o operador de cabine telefônica, que não é nem da sua época. Então, assim, esse trabalho artesanal vai ser substituído pela inteligência artificial, ou seja, vai acabar com muitos empregos? Olha, não. A gente tem aí dois trabalhos diferentes. O trabalho artesanal, que vem da artesania, que é como a chave Pix que eu te trouxe, eu não trouxe uma chave Pix impressa num papel simplesmente, né? Teve uma arte ali. Teve uma arte, teve uma coisa pensada, eu porta-copo. ressignifiquei aquele produto, digamos assim, e te dei um presente nesse sentido. Então, o trabalho artesanal que vem da artesania, ele vem de uma coisa que é muito da essência humana. Então, esse trabalho, ele sempre vai ter um lugar no mundo. Por mais que hoje a inteligência artificial consiga gerar uma foto de uma pessoa que não existe, com uma qualidade muito superior a qualquer câmera que a gente tenha hoje, ainda assim, né, uma foto de uma paisagem qualquer ou de um fotógrafo qualquer aí de rua, digamos assim, que faz esse trabalho muito mais personalizado, muito mais voltado para uma essência desse produto, desse processo, né, de construção, ele sempre vai ter um lugar na sociedade. O que pode ser que aconteça é que os trabalhos de larga escala, né, os trabalhos industriais, e a gente precisa retomar o conceito, né, de indústria cultural também, porque a indústria da cultura ela vai ser muito afetada nos próximos anos. Com a dublagem, com a dublagem, né, inteligência artificial. Praticamente, assim, o trabalho de dublador, ele, assim, olhando numa perspectiva de inteligência artificial, ele já foi substituído, o dublador. Agora é claro, se a gente está num processo de a criação que seja um canal no YouTube, aonde você vai narrar histórias com um propósito específico, com uma mensagem específica a ser passada, que é muito mais ligada à arte, né, à sensibilidade artística do produtor, aí esse trabalho não vai ser substituído. Agora, os filmes da Marvel vão ser todos dublados com inteligência artificial, com certeza. Com certeza. E aí, falando sobre essa técnica, né, de deepfake, de reproduzir a voz de uma pessoa e a imagem também de uma pessoa, no caso de Elis Regina, Salvador Dalí, Juscelino Kubitschek, não através de deepfake, mas ali é um holograma, que são essas recriações, né, através de inteligência artificial. Você acha que isso vai afetar as eleições? Porque pode ser comercializado não, pode ser compartilhado o áudio de um político de algo que ele não falou, prejudicando a integridade dele, né, das ideias dele, das teorias dele. Como é que você pensa sobre isso? Tem que ter alguma regulação? Como é que vai funcionar as eleições? Então, no mundo, eu não sei dizer, né? Mas no Brasil nós temos a sorte de o TSE poder legislar sobre as regras eleitorais, né? Então a gente tem na legislação brasileira essa possibilidade, onde o Supremo Tribunal Eleitoral pode criar regras específicas e nesse ano de 2024 ele já está criando regras específicas para o uso de inteligência artificial. Então no Brasil essa questão pode ser um pouco melhor controlada. Quais são as questões que a gente tem periféricas a isso? Uma é das redes sociais, né? Então, por mais que o TSE consiga legislar sobre algumas coisas, tem muitas coisas que ficam ainda na seara legal de uma empresa prestadora de serviços no Brasil, então tem toda uma regulação diferente também nesse sentido. Então, por exemplo, se eu criar hoje um deepfake de um político falando algo que ele não falou e compartilhar isso numa rede social anônima, porque eu posso criar meu perfil com 20 minutos, 10 minutos. E aí, mais do que isso, eu posso pagar para que esse vídeo desse perfil que eu criei há 10 minutos atrás alcance 1 milhão de pessoas. Então, você imagine um vídeo mentiroso sobre um político
a 24 horas da eleição, numa cidade pequena. Acabou. Esse político perdeu a eleição. Vai prejudicar Esse muito dano é a história irreparável. dele. E não dá tempo do TSE resolver esse E tipo de até as coisa. próximas eleições ele vai ficar totalmente Exatamente, prejudicado. porque assim, se você faz hoje um vídeo, ele chega para 1.000 pessoas e esse é um vídeo mentiroso, se você fizer digamos assim, um outro vídeo explicando que aquilo é mentira, que esse primeiro vídeo é mentiroso, esse vídeo não vai chegar para essas mesmas 1.000 pessoas. Então vão ter pessoas que vão ficar com aquela primeira versão da A história catástrofe já foi mentirosa, feita. né? Então o problema é bem complicado e eu acredito que a melhor forma de resolver é através da legislação. Então nós temos que cobrar os nossos deputados, os nossos governadores, né, o nosso presidente, para que possa criar mecanismos de defesa, principalmente da população mais vulnerável, né, que são os usuários das redes sociais, né, para que possa protegê-los e possa penalizar aqueles que porventura venham utilizar das redes sociais para o cometimento de crimes, né? Eu vi, inclusive, fui fazer uma postagem recente e daí dizia assim, se o vídeo que eu estou postando é oriundo de inteligência artificial. Então, talvez isso seja até uma nova forma de regular, né? Eu não sei se isso vai desmonetizar, vai prejudicar alguma coisa Então, quando os vídeos são feitos por IA. as plataformas, né, elas estão se organizando para poder também, de alguma maneira, criar alguns mecanismos de correção desses distúrbios, né? Então, a gente tem hoje plataformas que têm a possibilidade de você sinalizar se aquele é um vídeo gerado por inteligência artificial ou não. E aí a gente cai no debate ético, né? Porque eu posso simplesmente não marcar essa opção. E aí a plataforma vai ter que criar outro mecanismo para poder identificar, né, a expressão do rosto, ou então a voz. Eu não tinha pensado por esse ângulo. A ética é tua. É, É você que marca. isso, pois é. Isso vai depender do clique do usuário. clique E se o do usuário usuário. não quiser clicar? Exato. Então não tem controle. Eu não tinha pensado sobre isso. Porque eu pensei pelo ponto de vista de uma pessoa ética, que eu tenho até medo de postar algo que foi feito por IA e não marcar. Tem né? algumas, digamos assim, alguns vídeos que você faz com inteligência artificial e que a plataforma reconhece. Só que existem coisas que não, né? Então, por exemplo, uma voz clonada. Né? Uma voz clonada com inteligência artificial, você consegue com, sei lá, 1 minuto e meio de áudio de uma pessoa, você consegue clonar a uma voz hora dela de áudio, tipo assim? ilimitado. Com Tudo que movimentos novos que não estava no vídeo? É assim? Não, daí no caso é só a voz. Ah, né? só a voz. O vídeo, daí no deepfake, daí é outra técnica, né? Entendi. Então, essa técnica do deepfake, ela depende de mais tempo de alimentar a base de dados, né? Quanto Mas mais quem você quer alimenta- prejudicar o outro vai vai. querer esse tempo, sim, vai Principalmente utilizar. se tiver financiamento, né? A gente sabe que na eleição existe muito financiamento e o jogo de interesses por trás dos processos eleitorais nem sempre, na verdade quase nunca, são os interesses da população, né? São sempre, na grande maioria, interesses privados, né? Interesses de caciques da política que muitas vezes querem prejudicar a população ao invés de ajudá-la, né? Então isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar no futuro, né? E tanto as plataformas, para serem um ambiente saudável, né, de socialização das pessoas, a legislação, então, né, a União Europeia, Estados Unidos, Brasil, né, o BRICS, países sul-americanos, né, vão ter que encontrar dispositivos na lei que possam assegurar um processo saudável de redes sociais e de uso de inteligência artificial. E por fim, né, que é onde daí eu atuo, que é na escola, né, na educação. Então, trazer a importância da criticidade ao olhar, né, um conteúdo na internet, né, olhar e falar assim, nossa, mas olha que discurso esquisito desse político, né? Então,
Será que ele falou isso? Né? Como é que eu vou atrás disso? Como é que eu sei se isso é verdadeiro ou não? É igual eu falo para os meus alunos, né? Vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, qualquer lugar. Como que eu sei se isso é real ou não? Mais de uma fonte. Então, se você tem mais de uma fonte que traz aquela informação, muito provavelmente essa informação é verdadeira. Essa informação é real. Aí você vê um vídeo de um perfil anônimo, sem foto, no TikTok, de um político fazendo um discurso extremamente absurdo. Né? Então, a possibilidade de que isso seja verdadeiro é muito pequena. Né? Porque se isso fosse verdadeiro, a própria mídia tradicional, né, ou outras redes sociais já tinham trazido isso à tona. Né? Então, esse cuidado, esse senso crítico ao consumir esse conteúdo e a ética ao produzir conteúdo. Né? Então, esses dois pilares precisam ser muito bem desenvolvidos na sociedade e eu acredito que é na educação que a gente vai desenvolver esses pilares. E ainda sobre a questão ética, como é que você vê o preconceito algorítmico? Porque as pessoas dizem assim que a inteligência artificial é preconceituosa, quando na verdade ela está mostrando que a sociedade é preconceituosa, porque o banco de dados que ela utiliza é o que mais se pesquisa, o comportamento das pessoas, o engajamento, né? Então, assim, ela é preconceituosa? E como lidar com o preconceito algorítmico e falar também sobre isso com os estudantes? Porque quando a pessoa faz um prompt, por exemplo, cria uma mulher bonita, vai aparecer uma mulher magra, né? Então, assim, os corpos decoloniais, elas, né, só tem um corpo eurocêntrico. É uma mulher loira, branca, caucasiana e jovem, né? Porque, além disso, ainda tem a questão do etarismo, que é o estilo da mulher que mais se procura. Então, assim, como trabalhar nisso, né? Não sei se você viu um prompt não sei se era de uma pediram algo de uma deputada, de uma mulher na favela. E aí mostrou a mulher com arma na mão. Só que favela também tem arte, né? Por que que não mostrou um samba, uma outra coisa associada? Lá tem muito trabalhador. Por que tinha que ser arma, né? Então, assim, fala um pouco pra gente do preconceito algorítmico e se a gente tem que falar disso em sala de aula. Com certeza, né, a gente tem que falar disso em sala de aula, não só o preconceito algorítmico, mas toda forma de preconceito, né? A escola é o lugar de combater esse tipo de coisa. E em relação ao preconceito algorítmico, eu lembro que a primeira vez que eu interagi com o ChatGPT, eu perguntei se ele se considerava um artefato ético. O que ele disse? E ele me respondeu que ele não podia ser ético ou não ético porque ele era uma inteligência artificial e a ética era uma concepção humana, não uma concepção de máquina. Mas que ele seria ou não ético à medida que os seus desenvolvedores fizessem na sua linguagem de programação com que ele tivesse atitudes éticas ou menos éticas. Então, Ou seja, ele quer dizer que ele precisa ser melhor treinado? melhor treinado. O treinamento de máquina, né? Treinamento de máquina, né? Em outras palavras, é isso. E também entra um pouco daquilo que você falou, né? De ele representar a nossa sociedade. Então, isso é um alerta também para nós, enquanto seres humanos, né? Vamos trocar, né? Vamos dizer que o chat GPT, né? O que a IA fosse um alienígena. E a gente pedisse para esse alienígena falar, ó, descreva os humanos, né? Como ele descreveria os humanos, né? Eles diriam que nós temos que tipo de defeitos, né? Que tipo de qualidades. Então, isso tudo é uma coisa que a IA vai acabar reproduzindo, né? Porque ela é projetada com base nessas informações que cedemos para elas. E se essas informações são viciosas, são erradas, né? São antiéticas, ela vai acabar reproduzindo esse padrão. Exatamente. Isso é um perigo, né? Com certeza. A gente tem que trabalhar isso em sala de aula com alunos e com professores. Com todos da também. sociedade, né? Inclusive, se eu não me engano, foi a Coreia do Sul que estava trabalhando questões de inteligência artificial para pessoas de 40 anos a mais, né? Que são, digamos assim, uma faixa etária que já tem dificuldades com a tecnologia, digamos assim, mais cotidiana, né? O celular, o computador, né? Imagine a inteligência artificial, que é uma coisa totalmente nova no mercado, assim, né?
na população e que vai trazer consequências muito interessantes, né? Inclusive, no meu TikTok, né, depois vocês sigam lá, prof.asteroide, eu fiz algumas deepfakes, né? Claro que sinalizei que era feito por inteligência artificial, sinalizei que Porque era tem uma gente que técnica. acredita, né? E mesmo eu sinalizando, né, escrevendo que era gerado por inteligência artificial, as pessoas comentavam acreditando naquele conteúdo, né? Então, eu inclusive comecei a rever a minha responsabilidade, porque Sim, beleza, verdade. né? Tem outra coisa que é o imediatismo, né? Então a pessoa nem abre para ver o que está escrito no post. Só vai lá e xinga e fala alguma coisa lá nos comentários. Às vezes nem terminou de ver todo o vídeo. Viu 4 segundos, 5 segundos de vídeo e já está dando a sua opinião na internet, né? Então essa hiperexposição também da pessoa, ela é uma outra questão que vai trazer conflitos, talvez difíceis de remediar nessa perspectiva de inteligência artificial. Maravilha. Olha, a conversa aqui, gente, renderia muito tempo. Tem podcast aí, né, de 4 ou 5 horas, 3 dias. Ia ser muito bom se a gente ficasse aqui, né? Mas assim, estamos chegando ao final. Eu quero dizer que vocês, professores e professoras, pegaram a chave do conhecimento. O professor Felipe tem muito a agregar. Partilhou conhecimentos incríveis aqui. Eu aprendi muito, inclusive o podcast, professor, é uma forma, uma desculpa para eu aprender sempre mais, né? Então, assim, trazer sua visão da filosofia e da importância da gente filosofar tecnologia é incrível e é muito profundo. Quero agradecer imensamente aqui, mas antes tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, acho que muita gente tem também, é ver o seu cabelo solto. Ah. Você poderia soltar o cabelo para o pessoal ver? Isso é uma grande curiosidade e a gente vai passar a palavra para ele vai se despedir, não sei se ele vai soltar o cabelo e a gente vai finalizar tocando uma música. Ele com violão e eu com pandeiro. Não foi ensaiado, eu nem sabia que ele gostava de música e a gente vai lançar esse desafio pro professor. Professor, as últimas palavras, onde a gente pode te encontrar? Agradecer demais sua participação aqui. Aprendi muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Michele. É uma honra ter aceitado esse convite para mim. Fazer parte disso é simplesmente mágico, né? Eu costumo dizer que eu não escolhi ser filósofo, né? Eu fiz a prova do Enem e passei e aí eu caí na filosofia. Mas eu escolhi ser professor, né? A filosofia passa por todas as áreas do conhecimento. Eu poderia escolher qualquer coisa desse planeta ou de qualquer outro planeta, coisas que existem ou coisas que não existem para estudar. Mas eu escolhi a educação. Então eu me considero um educador, né? E a filosofia me deu esse presente de ser um educador e a escola transformou a minha vida em todos os seus aspectos, né? Hoje eu sou o que sou graças à escola, né? E a escola só foi ressignificado, saiu daquele processo de um lugar ruim onde eu sofria bullying para se tornar o palco aonde eu tento de alguma maneira trazer algumas reflexões para outras crianças, porque a filosofia me ajudou a ressignificar isso, né? A educação me ajudou a ressignificar o espaço escolar. E eu sou muito grato a isso, né? Então, eu tenho esse compromisso com a educação e sempre que for um projeto voltado para a educação, podem contar comigo, né? Não sei de todas as coisas, né? Na verdade, como Sócrates dizia, tem mais coisas que eu não sei do que coisas que eu sei. Mas aquilo que eu puder ajudar, estarei apto a ajudar. Pode me procurar através do meu Instagram, que é o f.asteroide. Pode me procurar no TikTok, que é o Prof. Asteroide. Ou se for o arroba, reflexões viracir, é o mesmo lugar. E no YouTube está meio parado ainda. Pode me procurar na UFMT, né? Ou pelos botecos, ali na redondeza da Essa UFMT. parte é boa, hein, gente? É. Se ele tiver com algum instrumento de percussão, melhor ainda. Melhor ainda.
Ou na UFMT, né, que atualmente é o meu endereço profissional, né, UFMT. E é isso. Agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que estou preparado já para o episódio 2 aí desse podcast maravilhoso. E já que Eu é não para esqueci salvar do cabelo. Eu não o esqueci Brasil. do cabelo. Já que é pelo bem da nação, né, eu vou soltá-lo. Ele não está nos melhores dias, tenho que dizer, né? Desculpa qualquer coisa. Já tá lindo. Mas você sabe que até o cabelo, ele é um processo de ressignificação da minha vida, né? Porque eu sempre quis deixar o cabelo crescer e minha mãe nunca deixava, ela me obrigava a cortar. As mães são todas iguais. E aí, depois que eu saí de casa, eu falei, quer saber, não vou cortar mais cabelo. E acabou que eu nunca mais cortei depois que saí de casa, né? Então já vão fazer 10 anos que eu não corto meu cabelo, curto, nem sei mais como é meu rosto sem esse cabelo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Cadê Vamos o tambor? Ah, sim, vamos colocar o tambor. Vamos colocar o tambor. Tá tocando melhor que eu, hein? É um sambinha. Enorme! Ai, não tá mostrando. Chega mais pra cá. Lindo! Eu tenho que fazer uma foto. A gente vai fazer um selfie. Tá lindo Nossa, demais. Vamos fazer uma selfie com esse cabelo lindo. Solto, enroscou aqui no microfone. E vamos finalizar cantando uma música. Que tal o Cérebro Eletrônico de Gilberto Gil? Olha Porque só. tá um pouco defasado, aí era muito moderno. Eu utilizei como epígrafe do meu TCC. Na época da graduação, coloquei assim, o cérebro eletrônico, tipo assim, é tudo, é quase tudo, mas ele é mudo, só eu posso pensar, né? E hoje ele tá aí, ó, não é mais mudo, né? Tá até replicando voz de outras pessoas. Ele tá quase pensando, né? Ou ele pensa mesmo. E ele não é mais mudo. Vamos cantar essa música? Minha unha gigante não tá pegando. A unha não vai. A unha não vai. Faz quase tudo, mas ele é mudo. Só eu posso pensar. Agora, só eu posso chorar quando estou triste, é verdade. Porque a inteligência artificial não chora. Aí foi potente. Eu sou vivo. Tchau, gente! Obrigada! Ficou bom. Eu posso chorar quando estou triste, ou seja, o cérebro eletrônico não pode chorar. E ele falou que ele está vivo, e é verdade, né? Não existe orgânico, sistema, vida no cérebro eletrônico. Aspas. Aí vai ser tema para o próximo podcast. Tchau, gente! Tchau!